Olá! Hoje o nosso papo é sobre bioestatística. Mas calma, a ideia aqui é justamente tirar aquele peso que esse nome carrega. A gente vai transformar a bioestatística de um conceito teórico, meio abstrato, em uma ferramenta bem prática para o dia a dia de quem trabalha com saúde. O objetivo é simples, que no final, a análise de dados se torne uma aliada de verdade na hora de tomar decisões clínicas. Vamos começar? Essa frase, olha, ela resume tudo. Decisões na área da saúde que não são baseadas em dados sólidos, bem, elas podem ter consequências bem sérias. É só a gente lembrar da pandemia, né? Interpretar corretamente os dados sobre eficácia de tratamentos ou taxas de transmissão foi algo absolutamente vital. A relevância disso no nosso cotidiano é gigantesca. Então, para organizar nossa conversa, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Começamos entendendo por que a estatística é tão importante. Depois a gente mergulha na linguagem dos dados e vai avançando passo a passo, até chegar num checklist bem prático para usar tudo isso no dia a dia. Como eu disse, a pandemia trouxe termos como incidência e média móvel para a mesa do jantar. De repente, essas palavras saíram dos artigos científicos e viraram ferramentas essenciais para criar políticas de saúde que, no fim das contas, afetaram a vida de todo mundo. Ok, para começar de verdade, a gente precisa dominar a gramática básica dos dados. Conhecer esse vocabulário é o primeiro passo, sabe? É o que dá confiança para a gente conseguir ler e interpretar qualquer estudo científico. O primeiro conceito é o de população. Pensa na população como o universo total que interessa para um estudo. Por exemplo, se a pesquisa é sobre diabetes, a população poderia ser todos os pacientes com diabetes atendidos em uma certa cidade no ano de 2024. É para esse grupo inteiro que as conclusões do estudo vão querer valer. Agora, quase nunca dá para estudar a população inteira, né? Seria inviável. Por isso, a gente trabalha com uma amostra. A amostra é um recorte, um pedaço representativo daquela população que permite a gente fazer suposições, ou melhor, inferências sobre o todo. Imagina que num município com 10 mil hipertensos, a gente selecione 400 para participar de um estudo. Esses 400 são a nossa amostra. Então olha só o ponto-chave. O valor real, lá na população inteira, a gente chama de parâmetro. É o que a gente quer descobrir. Já o valor que a gente calcula usando a nossa amostra, a gente chama de estimativa. E aqui, pessoal, mora o perigo. A grande armadilha é usar uma amostra que não representa bem a população. Se isso acontece, a estimativa não vale nada e as conclusões do estudo, bom, elas se tornam inválidas. Beleza, já entendemos de onde os dados vêm. Agora vamos ver do que eles são feitos. Entender os tipos de variáveis é essencial porque é isso que vai dizer para a gente qual ferramenta estatística usar lá na frente. E tudo começa com essa pergunta bem simples. O dado que eu estou olhando é um número ou uma categoria? A resposta para isso já define todo o caminho que a análise vai seguir. Essa tabela resume bem os tipos de variáveis. E essa distinção, gente, é crucial. Quer ver um erro muito, mas muito comum? É tratar um dado ordinal, como uma escala de dor, leve, moderada, intensa, como se fosse um número puro. Pensa comigo, a distância de dor entre leve e moderada é a mesma que entre moderada e intensa? Provavelmente não. Se a gente trata esses níveis como se fossem iguais, a gente pode tirar conclusões totalmente erradas sobre a eficácia de um analgésico, por exemplo. Certo. Com os dados coletados e as variáveis classificadas, o próximo passo é transformar aquela lista gigante de números brutos em resumos que façam sentido. É para isso que serve a estatística descritiva. Ela é tipo uma caixa de ferramentas para a gente resumir informação. Para a gente achar o centro dos dados, existem 3 medidas principais: a média, a mediana e a moda. Cada uma delas dá uma perspectiva um pouco diferente sobre o que seria um valor típico naquele conjunto. Vamos ver por que escolher entre elas é tão importante. Vamos para um exemplo bem prático. Imagina esse grupo de pacientes e suas idades: 20, 25, 30, 35 e 90. Esse último valor, de 90 anos, é o que a gente chama de outlier, um ponto bem fora da curva. Se a gente calcular a média de idade aqui, vai dar 44. Mas 44 anos representa bem esse grupo? A idade foi super puxada para cima por causa daquele paciente de 90 anos. Agora, se a gente pegar a mediana, que é o valor que está bem no meio da fila, a gente encontra 30. Fica nítido que quando existem valores extremos, a mediana dá uma visão muito mais fiel da realidade do grupo. Esse é o pulo do gato. Mas não basta olhar só para o centro. A gente precisa entender o quão espalhados os dados estão. E é aí que entra o desvio padrão. Por exemplo, no estudo clínico, um desvio padrão baixo na pressão arterial dos pacientes depois de um tratamento sugere que a resposta foi consistente. Agora, se o desvio padrão for alto, pode ser que o remédio funcione muito bem para alguns e nada para outros, o que acende um alerta para investigar melhor.
Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E na estatística, ela pode valer mais que 1000 números. Um bom gráfico não só apresenta os dados, ele comunica padrões e ideias de um jeito quase instantâneo. Um gráfico de barra simples como esse, por exemplo, mostra de bate-pronto a proporção de fumantes e não fumantes numa clínica. A informação visual chega na hora, muito mais rápido do que se a gente tivesse que ler uma tabela. Esse guia rápido é uma mão na roda para o dia a dia, e a grande armadilha aqui é usar o gráfico errado para o dado errado. Por exemplo, usar um gráfico de pizza para comparar coisas que não fazem parte do mesmo todo, ou um gráfico de linhas para dados que não têm relação com o tempo. Um gráfico mal escolhido pode levar a interpretações completamente equivocadas. Para a gente fechar, vamos juntar tudo que a gente conversou em um checklist bem prático. Pensa nele como uma ferramenta para aplicar esses conceitos no dia a dia, seja atendendo na clínica ou lendo um artigo novo. Esse é o fluxo de pensamento ideal. Sempre que for analisar um conjunto de dados, ou mesmo ler um estudo, seguir esses 4 passos ajuda a criar uma estrutura lógica. Garante que a análise seja feita do jeito certo e que as conclusões sejam bem fundamentadas. É, na verdade, uma estrutura mental para o raciocínio estatístico. E a gente termina com essa reflexão. A tecnologia, a inteligência artificial, tudo isso está avançando muito rápido, mas a base, o pensamento crítico e a compreensão desses fundamentos da estatística é isso que vai permitir que um profissional de saúde use essas novas ferramentas de forma inteligente, de forma responsável, fortalecendo o seu julgamento clínico e não simplesmente o substituindo.